felicidade poder estar mais uma vez aqui no canal para que a gente possa compartilhar um pouco mais sobre psicoeducação. E essa vez nós temos uma jornada de 10 encontros. Nós vamos conversar sobre orientação parental. E isso aí, a gente vai navegar nesse oceano da educação dos filhos. A gente vai focar na educação de crianças e adolescentes até 12 anos, mas nada que nós não possamos fazer adaptações para os nossos jovens e adultos, ok? Então, eu quero recebê-los com um carinho muito grande, quero pedir que vocês intercedam junto ao Pai para que a gente desenvolva essa jornada, esse treinamento de orientação parental, né, dentro do desejo dos propósitos do Senhor. Né? O objetivo aqui é gerar psicoeducação para alcançar mais e mais famílias, trazendo bem-estar, equilíbrio, senso de pertencimento, responsabilidade e outras habilidades que a gente vai ver aqui. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar tanto no chat, como vocês podem levantar a mãozinha para falar comigo. A gente está iniciando esse treinamento em parceria com a Igreja Presbiteriana de Araras, a convite dos nossos irmãos, né? Estamos fazendo esse trabalho, e o desejo é que vocês, membros da igreja, possam multiplicar mais para frente esse treinamento também, para que a gente, numa corrente do bem, alcance mais e mais famílias, levando saúde, alegria e bem-estar. Vamos lá, gente. A gente vai buscar estar reunido aqui, quinzenalmente, ok? Às 7h30. O nosso encontro vai durar entre 1h30 a 2 horas, dependendo das habilidades que vamos estar tratando. Hoje é o nosso primeiro encontro, é um encontro de abertura, mas eu já vou tentar aqui desenvolver com vocês 5 ferramentas. Nós temos um trabalho para 10 encontros, incluindo esse encontro que já estamos aqui. E todo o material que vocês verem ou apresentar, vocês não precisam se preocupar, porque eu vou disponibilizar para esses que estão aqui em treinamento conosco exclusivo, ok? Eu vou disponibilizar os slides, as ferramentas, os infográficos, as tabelas, tudo que eu usar, eu vou compartilhar com vocês. Vou também disponibilizar alguns vídeos que estão ligados às ferramentas, para que vocês assistam, videoaulas minhas, né, de outros treinamentos, que vai ajudar você a compreender melhor como lidar, como manejar cada questão dessa aí. Olha só, nós vamos ver 53 ferramentas. Nós vamos ver 53 ferramentas. Eu espero dar conta disso nesses 10 encontros. Já tive essa experiência e já fiz com outros grupos, então, assim, sei que vai ser melhor ainda a experiência de vocês, tá bem? Bom, gente, a primeira questão que eu trago aqui, para a gente iniciar. Quais são as abordagens que nós conhecemos, se a gente pudesse resumir, para interação com a criança e o adolescente? Quais são? Eu trouxe aqui para vocês 3 abordagens que resumem essa interação, tá? Então, a gente vai poder entender aqui, de um modo geral, por que é importante trazer essas 3 abordagens logo no primeiro encontro e qual é o nosso objetivo em orientação parental. A primeira abordagem que eu destaco é a rigidez. É uma ideia de controle excessivo. Ou seja, 3 pontos nós vamos ver em cada uma delas para ver a diferença. Nessa primeira abordagem, há uma excessiva ordem sem liberdade. Veja que ordem é importante, liberdade também. O ponto que nós estamos refletindo é o equilíbrio dessas questões. Então, na modalidade de rigidez, a gente tem uma excessiva ordem sem liberdade. O segundo ponto é que nessa tendência, nessa linha de condução com as crianças e adolescentes, a gente não dá escolhas. O modelo rígido, autoritário, ele diz assim, você faz isso porque eu mando. É importante as crianças obedecerem, vocês podem me questionar. Lógico que é. Obediência é uma virtude. Porém, a gente precisa entender que há necessidade de um equilíbrio. A criança está desenvolvendo também, e ela também vai questionar se há
razão, se há um equilíbrio, inclusive nós aqui cristãos, vamos perguntar, há um equilíbrio entre isso que você está me falando fazer com o que a palavra de Deus orienta? Né? Então, assim, não é simplesmente fazer isso porque eu mando, mas aqui no modelo rígido é isso que impera. E interessantíssimo que aqueles que foram criados nesse modelo viram um paradoxo, ou seja, chega no momento que os pais não conseguem sustentar esse modelo rígido demais. Eles mesmos não aguentam. E aí eles cambam para esse segundo modelo, permissividade. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, então faz. Olha que interessante. No modelo da permissividade, a gente vê uma característica que é clássica: não tem limites. Então, tudo eu posso. É uma liberdade sem limite. Veja que anteriormente nós vimos ordem sem liberdade. E agora eu destaco liberdade sem limite. Sem ordem. Sem limite também, né? Então, escolhas ilimitadas, como eu estou falando anteriormente. Então, você pode fazer o que quiser. Qual é o perigo disso? Eu não tenho noção de realidade, de responsabilidade. Eu não tenho noção de consciência do meu eu e do outro. Eu vivo um egocentrismo exacerbado. Então, é muito perigoso. E também aqueles que vivem nesse modelo de permissividade exacerbada, o tempo todo, quem é muito permissivo, chega uma hora que também não dá conta, porque o filho fica completamente sem limite, e aí você chega uma hora que você fala, chega, não aguento mais, agora você vai se virar. Então aí a gente joga ele para o outro extremo, né, para que ele tenha agora autonomia no piscar de olho, responsabilidade no piscar de olho. Então não dá certo. A disciplina positiva, ela vem nos ajudar a integrar a questão da autoridade, sim, e da liberdade também, porém com equilíbrio. Então a gente tem busca de um ser autêntico, busca de nutrir gentileza, mas firmeza ao mesmo tempo. Isso é um grande desafio, é muito fácil falar, seja gentil e firme. Na hora de exercer gentileza e firmeza, é que eu vejo a dificuldade nas famílias que eu trabalho. E é por isso que a gente está aqui, para que a gente aprenda ferramentas para a gente exercitar esse modelo onde eu vou buscar liberdade, sim, mas com ordem. Escolhas, liberdade para escolher, sim, porém limitadas, porque eu não posso esquecer que existe um outro, que existe o direito do outro. Ou seja, eu posso escolher dentro de limites que demonstrem respeito a todos. Para os nossos filhos, que são bebês, crianças, aprenderem isso, não tem outro caminho senão na prática do dia a dia, senão nas experiências diárias, na rotina doméstica, na escola, no brincar, na roda com os amigos, na roda com a família, nas discussões, nas vivências do dia a dia, é que ele vai se encontrar com essa situação onde ele vai poder experimentar uma liberdade com ordem. Bom, a gente viu essas 3 formas de interação com a criança e o adolescente. E agora a gente vai passar, já nesse primeiro encontro, a conhecer os 5 pilares que estão por trás dessa estratégia da disciplina positiva. São 5 pilares. O primeiro pilar, ele está voltado para o desenvolvimento da autoestima das crianças. Então, as ferramentas, elas não estão voltadas só para uma estratégia, só para uma função. Elas vão estar voltadas também para que a gente possa desenvolver habilidades socioemocionais. Habilidades que só se desenvolvem em relação com o outro, nos encontrando com as frustrações, nos encontrando com a nossa identidade, nos encontrando com as dificuldades da vida, onde a gente forja o nosso caráter, onde a gente desenvolve, né, resiliência e tudo mais. Então, o primeiro pilar é desenvolvimento da autoestima. É a criança conseguir gostar de quem ela é, sem passar por cima dos outros. Ela olhar para si e ficar feliz com o que ela vê no espelho. Segundo pilar é estimular o respeito e o encorajamento. Veja que a palavra aí é encorajamento. Nós vamos já estudar uma ferramenta
que faz um contraste com uma outra palavra chamada elogio. Aqui a gente não está falando em elogio, a gente está falando estimular o respeito e o encorajamento. Então, quando somos estimulados desde criança a respeitar e a ser encorajado, nós nos sentimos motivados para enfrentar os desafios. Quando nós não somos respeitados e nem encorajados, nós somos desestimulados a ser desafiados. E aí, eu não posso mostrar um resultado diferente se eu estou sendo estimulado da mesma forma, certo? Então, o segundo pilar, respeito e encorajamento. No terceiro pilar, a gente tem, aqui pela disciplina positiva, a afirmação que ela é eficaz em longo prazo. Por quê? Porque ela considera que o que a criança está pensando, sentindo, aprendendo e decidindo sobre si mesma e seu mundo. E o que fazer no futuro para sobreviver ou prosperar. Gente, uma criança pequena não vai saber dizer isso para você, mas é a experiência concreta que ela vive, as consequências de suas experiências, que vão formar suas crenças positivas para que ela se sinta encorajada em enfrentar e prosperar futuramente. O quarto pilar ensina importantes habilidades sociais e de vida. Então, é a cereja do bolo, né? O objetivo aqui, então, é trabalhar o desenvolvimento do respeito, da preocupação com os outros, preocupação com você, mamãe, preocupação com você, papai. A gente precisa ensinar as crianças. Não é uma preocupação doentia, é uma preocupação sadia, honrar pai e mãe. Respeito, resolução de problemas, deixar que ele consiga resolver os problemas. E mais do que deixar que ele consiga resolver, é encorajá-lo para que ele sinta que ele pode resolver os problemas. E cooperação. Nós estamos diante de uma situação e nós vamos encorajar desde pequeno nossos filhos a cooperar com uma situação. Cheguei do mercado, a cooperar, guardar as compras. Tem roupa para guardar? A cooperar, guardar, né? Nós temos, é maior, a cooperar, levar o lixo. Enfim, a cooperar mais para frente, é adulto, a cooperar com as contas de casa. Então, isso não vai acontecer do dia para a noite se a gente não trabalhar desde pequeno essa habilidade através das vivências que nós temos. E a gente vai ver aqui ferramentas que vão auxiliar nesse desenvolvimento. Como também habilidades para contribuir em casa, na escola e na comunidade. E como quinto pilar, convida crianças e adolescentes a descobrirem o quão capazes eles são. Ou seja, vai encorajar o uso construtivo do poder pessoal e autonomia. Em outras palavras, eles vão desenvolver essa identidade, eles vão desenvolver essa crença no seu potencial pessoal. E quando eu entendo que eu posso, não porque eu sou super poderosa, mas porque eu desenvolvi habilidades durante a minha vida que evidenciaram que eu consigo superar os obstáculos, outros obstáculos vindo à minha vida, eu também vou me lançar dessa forma encorajadora. Então, as experiências são fundamentais. Nós precisamos permitir que os nossos filhos vivam as suas experiências e tomar o cuidado para que a gente não transfira as nossas experiências para eles, gerando medo, gerando preocupação, gerando, né, dificuldade ali no desenvolvimento. Então, esses foram os 5 pilares que eu queria apresentar nesse primeiro encontro. Vocês vão ter esse material para que vocês reflitam depois. Nós vamos para a primeira ferramenta de orientação parental. Eu trago como primeira ferramenta de orientação parental, em todos os encontros particulares, no consultório que eu faço, seja numa orientação parental individual, eu trago sempre essa primeira ferramenta aqui. Por quê? Porque essa é uma ferramenta que norteia todas as demais ferramentas. As demais ferramentas que serão apresentadas, elas poderão vir para a mesa da reunião em família, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente desenvolve uma reunião de família? A proposta aqui em orientação parental segue alguns passos e vou apresentar para vocês, tá bom? Primeiro eu quero falar o propósito dessa ferramenta.
Basicamente, ela consiste no entendimento que é socialmente que a gente aprende as habilidades, né? Então, a gente aprende as habilidades sociais de vida durante as reuniões de família. Você vai poder, seu filho vai exercer paciência, tolerância, capacidade de falar o que pensa e sente, desenvolver respeito, cooperação, responsabilidade, falar dos seus sentimentos, dos seus medos, enfim. É um espaço riquíssimo que precisa ser cultivado pelas famílias. Então, a orientação é que a gente, primeiro, separe um dia da semana e separe um momento desse dia. Eu sempre oriento os pais que eles façam isso de forma regular e recorrente, porque aí vira rotina e é melhor para que os filhos gera menos ansiedade para toda a família. Então, você separa, uma reunião não precisa passar de 30 minutos, você pode até passar de 30 minutos, mas ela não tem necessidade. Se você conseguir fazer ali 30 minutos, ela já vai ser muito efetiva para tratar as questões que você está precisando na sua casa, tá bom? Vamos lá. O formato da reunião, como é que é? Primeira questão, a gente precisa trazer para essa reunião reconhecimento e apreciações. Aqui eu não vou falar só da primeira reunião, vou falar das reuniões. Então, subentende-se que numa segunda reunião, eu já vou trazer elementos da primeira reunião. Então, eu já vou reconhecer e apreciar algumas questões que foram discutidas na primeira reunião. Então, eu trago à reunião as questões que estão no coração de cada um. Eu preciso dar voz para o pai, para o filho, para o pequenininho, o que ele quer trazer para a reunião. O que ele não conseguiu conversar durante a semana, o que está preocupando, as suas dificuldades ou as suas conquistas, que também precisam ser levadas para a reunião. A reunião de família não é para resolver problema, ela também ajuda a resolver problemas, mas ela é também para gerar vínculos e validações. Então, traga também as vitórias, traga também as conquistas, né? O que você conseguiu, as coisas boas, bênçãos do Senhor, para essa reunião. Então, a gente vai ter aí no segundo ponto, avaliação das soluções da reunião anterior. Digamos que na reunião anterior, vocês decidiram que passariam o final de semana na casa da avó. Vocês iam almoçar na casa da avó e depois vocês iam separar um tempo para que vocês pudessem, enfim, o filho mais novo está precisando estudar, então ia ser reservado um tempo para ele estudar. Estou dando um exemplo. E o mais velho ia limpar o quintal. Ficou acertado isso. Então, a gente vai agora, na reunião próxima, avaliar isso. A gente vai conversar. Não vai apontar dedo, não vai gerar emoções, não vai brigar. Nós não vamos convidar essas emoções para a reunião. Nós vamos nos concentrar em fatos, em evidências. E a gente vai compartilhar, né? O pai ou a mãe pode coordenar a reunião e ele vai lembrar das anotações. É importante que vocês usem caderno, né? A família tem um caderno da reunião e a gente anote o que a gente conversou na última reunião, o que a gente acordou e hoje a gente vai avaliar na próxima reunião. Então, isso é o começo da segunda reunião, é quando eu já vou avaliar o que aconteceu na primeira. Agora, a gente precisa ver quais são as pautas que podem ter nessa reunião. Então, você pode escolher como pauta, né? Eu posso escolher compartilhar sentimentos, a filha pode querer desabafar, e é importante todos ficarem em silêncio, deixarem ela falar, não interromper. Vocês podem discutir um assunto, a gente quer conversar sobre o que está acontecendo no país, deixa cada um falar. E a gente deve também trazer para a reunião elaboração de soluções, ouvir a sugestão de cada um e voltar no consenso para buscar soluções. Essas são as pautas gerais que a gente traz para a reunião em família. Mas a gente ainda tem, incluso na reunião de família, gente, eventos, planejamentos, né? E também planejamentos das nossas saídas, das refeições, da rotina da semana, de festas, de aniversários, a gente pode também, é um momento propício para a gente sentar, para depois não ficar assim, a gente não conversou, você não falou, ninguém disse nada. As reuniões servem para a gente se planejar. Tudo sai melhor quando a gente se planeja.
E eu sempre sugiro aqui, a estratégia da disciplina positiva é que a gente inclua uma atividade divertida ou uma sobremesa para o final dessa nossa reunião. Eu até coloquei na imagem a família brincando junta, isso é muito importante. Jogos, né? Ou então, quando já é mais velho, né? Vamos cantar, vamos dançar, vamos fazer alguma coisa juntos aqui. Enfim, vamos fazer algo que a família possa junto compartilhar de alegria, tá? Então, essa é a ferramenta reunião de família. Eu oriento que você aplique essa ferramenta o quanto antes e faça suas anotações. Quais as dificuldades que eu encontrei? Digamos que você não consiga aplicar essa semana, aí você vai falar o que me impediu de iniciar a minha reunião familiar. Ah, Simone, os meus filhos são muito novos. Ah, os meus filhos são muito mais velhos. Não há impedimento. Se tiver você e seu filho, ainda que você não tenha o pai ou o pai não tenha a mãe, enfim, você pode fazer essa reunião. Eu quero dizer para você que esse momento fica gravado na memória da criança como sinal de responsabilidade do seu pai ou da sua mãe com ele, de cultivo, de acompanhamento no caminho, de dar ouvidos, de escutativa. Nós vamos ver várias ferramentas que vão caminhar junto com a reunião de família, tá bom? Tem alguma dúvida em relação a essa primeira ferramenta? Bom, se vocês não tiverem, depois podem passar no privado para mim, tá bom? Bom, eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Pode parecer que está desconexo com o nosso slides da orientação parental, mas não está. Chama Mindfulness. E no outro treinamento que eu vou ministrar semana que vem, eu vou ministrar treinamentos de habilidades socioemocionais. E vocês todos estão convidados. Quem participa do meu treinamento de orientação parental já tem vaga garantida lá no outro treinamento, tá? E por que eu estou falando isso? Porque para a gente exercer, por exemplo, uma escuta ativa, conseguir estar concentrado com a criança que chama atenção, com o mais velho que não senta, enfim, a gente precisa trabalhar em nós cultivo de atenção plena. Somos nós, adultos, que precisamos ser curados, em primeiro lugar. Então, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem sobre essa habilidade, mas no treinamento, já convido vocês para estar conosco no treinamento de habilidades socioemocionais, eu vou dar todo o passo a passo dessa habilidade, né, e nos ajudando a desenvolver uma atenção plena no momento presente, que é o antídoto contra a ansiedade, a não julgamento, nem julgamento do outro, nem julgamento nosso próprio, né? Aquela crítica severa, eu não mereço, eu não consigo, não vai dar certo, nem apego a sentimentos e emoções, ainda que sejam boas, tá? Porque o apego nos impede de viver o momento presente, estar com atenção plena ao que Deus está trazendo conosco aqui agora. Então, eu vou deixar o vídeo depois, eu sinalizei aqui, nesse slide, porque para fazer uma reunião, ou para qualquer relação com os nossos filhos, mindfulness se faz necessário. Cultivar a atenção plena, estar presente no momento presente. A gente está com os filhos muitas vezes e a gente está aqui, ó, celular, a gente está com o filho, a gente está em outra atividade, e tá tudo bem eu precisar virar os meus olhos para dar atenção para o meu filho, porque ele pode ser pequenininho, não é o problema isso. Para eu estar fazendo algo, estou conversando com meu marido, ou estou fazendo, não tem problema, desde que eu volte minha atenção ao momento presente. Isso é mindfulness, é voltar quantas vezes necessário for a minha atenção ao momento presente, certo? É difícil para o ser humano? É, porque a gente vive com as preocupações, a gente vive com, né, com uma série de questões roubando a nossa atenção, trabalho, conta, uma série de coisas. Mas é possível e é a via de saúde, viu, gente? A humanidade está adoecida em ansiedade, uma série de problemas, porque não traz atenção para o momento presente. Né? O Senhor já falava para a gente, né? Na palavra de Deus, ela diz, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né?
Hoje tem o pão nosso de cada dia. Então, assim, Jesus fala o tempo todo para a gente o quão é importante o aqui e o agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, tá, gente? Ai, que fofo, olha quem tá ali. Oi, tia. Oi. Vamos lá. Segunda ferramenta que eu amo: gentil e firme. Dizem que os homens têm mais facilidade para ser firmes e as mulheres têm mais facilidade para ser gentis. Mas isso não é verdade, não. No fundo, todos nós temos esse potencial para sermos gentis e firmes. Só que a nossa história acabou moldando um pouco disso, né? E por que a gente traz essa ferramenta? Vamos ver como é que a gente pode aplicar na prática gentileza e firmeza. Aqui, gente, eu chamo a atenção para vocês para a letrinha E. Olha o que fala ali. O E une o gentil e o firme, para evitarmos extremos. Se eu ficar só na gentileza, o que vai acontecer? O meu filho não vai se encontrar com a realidade. Eu vou estar criando um imperador, né? Que ele tem tudo. E aí ele não vai conseguir lidar com não na vida. Se eu for só firme, ele vai ficar com a estima rebaixada. E ele não vai ter força para lutar pelos seus desafios. Entende? Então a gente precisa conciliar essas habilidades. Comece validando sentimentos e ou mostrando compreensão. Ofereça uma escolha quando possível, tá? Se você puder oferecer uma escolha, você vai oferecer, mas primeiro você vai começar validando as emoções. Validação não é concordar, validar é reconhecer. Próximo slide, eu vou compartilhar para vocês aqui, ó, um outro vídeo. Eu vou deixar vários vídeos meus para vocês de tarefa para estudar, tá? E esse vídeo de validação vai ajudar vocês a compreenderem os níveis de validação. Esse e um outro vídeo sobre validação. Como é que eu posso validar o outro? Como é que eu valido minha esposa, meu marido, meu filho, meu amigo, minha irmã? Como é que eu faço isso se eu não tenho hábito? Né? Se eu acho que validar é concordar e não é concordar, tá? Então vamos lá. Peguei 3 exemplos aqui. A criança não quer escovar o dente, pequenininha. Então, a gente pode trabalhar com ela, validando a emoção dela. Eu não vou negar o que ela está sentindo. Olha só como começa. Eu sei que você não quer escovar seus dentes. Opa, então eu posso falar a verdade? Deve falar a verdade. Eu sei que você não quer escovar seus dentes. E, olha aí, a dialética. A gente vai trabalhar 2 verdades. Então, eu sei que você não quer escovar seus dentes, é uma. E podemos fazer isso juntos. Quantas vezes eu peguei boneco para escovar dente de boneco com meus filhos no banheiro, sabe? Vamos lá, eu escovo esse, você escova o seu, depois você escova o do boneco, e entrava nisso até eles entrarem no hábito de escovar seus dentinhos. Eu vou escovar o meu, você escova o seu, entende? Então, mas a gente não vai falar, tá, não quer escovar, não escova. O bicho vai comer seu dente. Né? Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai validar a emoção, porque ele pode ser que ele queira brincar, ele estava entretido com outra coisa, ele não quer. E talvez ali seja o momento que você tem para que ele escove os dentes. Então você vai falar assim, ó, filho, eu sei que você não quer escovar os dentes. Nós podemos fazer isso juntos, vamos lá. Então você entra com a criança e aí você segue validando. Outro exemplo. A criança não quer dormir e está na hora de dormir, porque é saudável ter rotina do sono, né? Ter o horário para dormir. A criança está em desenvolvimento em todas as suas dimensões. Então, filho, você quer ficar brincando? Eu estou vendo. E está na hora de dormir. Não é mas. Guardem essa dica, tá? Porque o mas anula o anterior. E está na hora de dormir. Então, quando você fala e, você está dizendo assim, eu reconheço que você quer brincar. Faz sentido para você. Você estava alegre aí brincando. E está na hora de dormir. Você quer uma história ou 2? Essa estratégia funcionava muito lá em casa. Contava história todos os dias para os meninos. Então, você quer uma história
ou 2. Por que a gente não fala, vou ler quantas histórias você quer? Porque também não ajuda, você também não traz o limite que é importante que ele lide. Então, você quer uma história ou 2? Nós estamos falando de opções. De escolha dentro do limite razoável para a família. 3, eu te amo. E a resposta é não. Digamos que o teu filho pediu algo que você já entendeu que não está dentro da possibilidade. Filho, papai te ama. Filha, a mamãe te ama. E a resposta é não. Tipo assim, né? Aquela pergunta que vai chegar para vocês: posso dormir na casa do coleguinha? E aí, gente? Posso dormir na casa do coleguinha? Né? Em vez da gente fazer todo um discurso, precisa. Filho, papai te ama. Filha, a mamãe te ama. Filho, a mamãe te ama. E a resposta é não. Lógico que você já explicou, antes desse pedido dele, que o lugar de dormir é dentro de casa, né? Que a casa de fulano, até por medidas de cuidado, gente. Porque as coisas mais... como é que eu vou colocar para vocês? Enfim. Os abusos, vou falar logo abertamente, acontecem dentro das casas. Então a gente deve evitar esse tipo de coisa. Por isso que ser gentil e firme é a melhor coisa para o fortalecimento deles. Depois vocês vão ter disponível o vídeo de validação. A terceira ferramenta fundamental para quem trabalha com criança desde pequenininho é rotina. Rotina é um antídoto também contra a ansiedade e gera paz na família, tá? Mesmo com os mais velhos, a gente pode trabalhar a rotina quando eles ainda são imaturos emocionalmente, para realizar seus afazeres, a gente pode trazer uma rotina para eles também, tá? Então, o que a rotina faz? Ela ajuda as crianças a criarem quadros para encorajar a autodisciplina. Como é que eu desenvolvo a autodisciplina? Vivenciando minhas responsabilidades. Se eu não vivenciar, eu não crio autodisciplina. E aí, eu não criando autodisciplina, eu fico sem sentido de vida, sem responsabilidade, sem sentido de vida, vocês entendem? E é um prejuízo muito grande. Então a gente cria rotinas com as crianças. Qual é a dica? Pensar em tudo que a criança faz no dia, mesmo sendo pequenininho aí. O que faz um dia? Acorda, toma banho, come, dá uma sonequinha. Você tá entendendo? Aí cresce, aí tem as outras rotinas, vai para a escolinha, come, escova o dente, toma banho, aí vai crescendo, aí tem outras rotinas, vai para cá, vai para o inglês, sei lá. Vai colocando as rotinas no quadro e deixa o que nós chamamos a rotina ser o chefe. Por quê? De um modo geral, o que eu mais escuto no consultório nesses 30 anos é assim, eu não aguento mais ficar só eu falando o que o meu filho tem que fazer e o meu marido não ajuda, ou então o contrário. Só eu falo, doutora, minha esposa não, eu tenho que ser o chato na casa. Então, assim, gente, olha que legal isso aqui, ó. Pense em todas as tarefas que precisam acontecer. Hora de dormir, de acordar, tarefa da escola, etc. Quando criança, eu oriento que tire foto da criança completando cada tarefa. É a coisa mais linda você fazer essa rotina desde pequenininho. Você tira a tarefa da criança comendo, tira a tarefa dela no banho, lógico, respeitando a intimidade ali. Você tira a tarefa dela dormindo, você tira a tarefa dela na igreja, você tira a tarefa dela em todos os lugares, e você pega e faz o quadro da semana. Entendeu? Aí você vai ter segunda-feira, as tarefinhas que ela tem. Aí quando a criança está, por exemplo, ali com você, você vai lá no quadro desde pequeno com ela. O que a gente vai fazer depois? Aí vai aqui. Fala para mim, olha, o que a gente vai fazer depois? E depois, quando é pequenininho, não tem noção de amanhã e nem de ontem, mas vai crescendo e vai tendo essa noção. E quer que eu fale para vocês? Quanto mais a gente apresenta a rotina, mais rápido ela cria essa noção. Porque as habilidades socioemocionais, elas são assim. Quanto mais eu estimulo, mais rápido desenvolve. E não tem problema estimular a habilidade socioemocional, tá, gente? Não vai causar nenhum problema para as crianças de vocês. Então você vai deixar que a rotina seja o chefe. Aí você pergunta, o que acontece agora no seu quadro de rotina? Ou o que acontece lá no seu quadrinho? Você dá o nome que quiser. Quinto, não ofereça recompensas ao completar cada tarefa. Eu vivi isso, de receber
informação dos meus amigos que ganhavam recompensa porque tiravam nota 10 na escola. Quando eu falava pro meu pai que eu tirava 10, ele virava para mim e falava: é mais do que obrigação sua. Eu não sei vocês. Então, assim, e hoje eu agradeço, sabe? Porque na época eu não entendia por que meus amigos ganhavam dinheiro, ganhavam isso aqui, e eu não ganhava nada. Eu ganhava parabéns, você não fez mais do que a sua obrigação. Então, assim, mas isso, no fundo, depois de estudar psicologia, eu fui entender. As pessoas ficam condicionadas a certas recompensas. Então, quando a recompensa não tem, eu não faço. Entende? Se você desenvolve o hábito, o senso de capacidade sem receber recompensa, você vai fazer, que você sabe que é um senso de realização que tem dentro, desenvolve, que você sente, né? Eu sou capaz. É o senso de autorrealização, que é isso que nos impulsiona a fazer outras coisas e se lançar em grandes desafios. Tudo bem até aí? Rotina? Então vamos para a quarta ferramenta, roda da escolha da raiva. Obviamente que falando com crianças pequenininhas, bebês, é mais difícil você trabalhar isso. Quando o seu filho começar a expressar, tô triste, tô com raiva, ele conseguir expressar, você vai usar essa ferramenta e vai ser uma bênção, tá? Diferente do que muito fizemos há muito tempo, negando as emoções uns dos outros, a psicologia ela diz que nós temos que validar as emoções. E mais uma vez, vocês vão entender muito melhor isso que eu estou falando quando assistir as 2 aulas que eu disponibilizei para vocês, sobre validação. Por quê? Não ajuda nada você falar para a pessoa, para de ficar com raiva. Ela fica com mais raiva ainda. Ou engole o choro, menino. Né? Nada disso vai nos ajudar. E também eu não vou ficar fazendo das emoções, como eu falei, me demorando nelas, me acariciando emoções, também não. Tá? A gente vai reconhecer e vai fazer o que é efetivo para se regular. 2 coisas, a gente vai reconhecer a emoção e vai fazer o que é efetivo para se regular. A criança ainda não sabe o que é efetivo para regular a emoção dela. Por isso entra a roda das escolhas da raiva, tá bom? Então vamos lá. Ensine a criança que os sentimentos são sempre válidos, mas o que decidimos fazer nem sempre é adequado. Eu vou compartilhar com vocês depois também uma outra ferramenta que eu tenho, que é ajudando as crianças a reconhecer as emoções. Eu fiz um desenho, um videozinho falando das emoções e trabalhando a metáfora do barco, da onda e do bem-estar, para que as crianças identifiquem emoções agradáveis, o mar da calmaria e etc. Isso vocês vão poder trabalhar com crianças ali de 3 em diante. Elas já vão conseguir. É um material que pode ser usado na escola infantil, na igreja, pode ser usado na escola. Eu trabalhei em várias escolas, na igreja, para ajudar as crianças a reconhecer suas emoções e saber o que fazer para regular, tá? Aqui nessa estratégia, a gente vai, primeiramente, se o teu filho está com raiva, primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Reconhecer a raiva dele. Posso negar, senão ele futuramente não vai reconhecer a própria raiva. Guarda o que eu estou falando. Quando a gente não valida a emoção do outro, a pessoa passa a se auto-invalidar. E ela pode fazer o que nós chamamos depois de desenvolver uma alta vulnerabilidade emocional, porque ela não teve suas emoções reconhecidas. Tá? Então, a primeira coisa que eu falo aí é para que a gente reconheça as emoções. Olha só. Ponto 2. Em um momento que seu filho estiver calmo, então ele estava com raiva, o pico da raiva já baixou, né? Você vai com ele e você vai apresentar essa roda de escolhas e vai pedir para que ele escolher, né? Uma das alternativas que ele deseje para ele se acalmar, para ele expressar a irritação dele, né? Quando seu filho estiver com raiva, valide seus sentimentos e então ofereça uma escolha. Então, primeira coisa, filho, eu estou vendo que você está muito chateado. É isso? Filho, eu estou vendo que você está muito... Pode ser o bebê que começou a chorar. Eu estou vendo que você está chorando.
Né? A gente tem uma mania de tentar disfarçar para a criança, né, quando ela está chorando. É interessante isso. Um negócio que não sei quem ensinou a gente. E a gente não precisa fazer isso. Seu filho está chorando, filho, eu estou vendo que você está chorando. Eu estou aqui. Abraça. Não precisa fazer mais nada. Entendeu? Mas primeiro valide. Eu estou vendo, estou ouvindo o seu choro. Ok. Validei as emoções. Aí eu vou sugerir, maiorzinho já, né? O que ajudaria agora? Uma pausa positiva ou a roda das escolhas? A gente vai ver a próxima ferramenta, pausa positiva, a nossa última ferramenta desse primeiro encontro. Nessa ferramenta agora, na roda, vai ter várias alternativas. Olha aqui que eu coloquei para vocês entenderem. Ele pode ir para a massa de modelar, que dá uma extravasada na tensão. Ele pode brincar com o martelo de pinos, que ao bater também extravasa. Ele pode ter a alternativa de fazer uma oração com você, falar para o Papai do Céu que ele está com raiva, o que aconteceu, que ele está muito chateado, que ele gostaria de tal coisa e não aconteceu. Falar com Deus. Ele poderia falar o que está sentindo para a mamãe ou para o papai. Ele poderia usar uma habilidade de crise, que é alterar a temperatura corporal através da água, que ajuda a regular as emoções. Pode lavar o rostinho, você pode sugerir um banho, você pode dar um copinho gelado para ele segurar, para ele falar para você como é que está esse copo. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Ele pode, se for maior, escrever, e você vai incentivá-lo a escrever sobre suas emoções, é o que ele sente, o que ele pensa. É uma das ferramentas terapêuticas mais eficientes. Ele pode fazer com você um teatrinho, dramatizando o fato que aconteceu, explicando o que tinha acontecido, quem era quem, fulano pegou, aí pegou minha bola na hora da... Então, ele pode fazer também. Então, essas são algumas alternativas, não se fecham nessas, tá? Eu fiz essa roda para vocês terem uma noção. Essa roda da raiva pode ser usada nas escolas, eu já dei treinamento, pode ser usada em casa, pode ser usada na igreja, pode ser usada em qualquer lugar. Desde que a criança conheça de antemão a ferramenta, os pais estejam conscientes dela e vocês entrem em acordo para ser usada, tá legal? O fato é, a gente precisa validar as emoções e a gente precisa dar tempo para a criança se autorregular. E mais do que isso, para ela passar por esse processo onde a emoção entra, o que acontece com a reação, a emoção, e o que transforma o meu meio aqui, o que eu faço com essa emoção. O problema não é a emoção, raiva, medo, nojo, nada disso. A questão é, o que eu faço com isso? Então, desde pequeno, se a gente tiver alternativas equilibradas assim, a gente vai lidar com as emoções muito melhores no futuro. Para os papais, eu trouxe esse vídeo aqui que eu quero compartilhar depois, tá? No nosso grupo eu vou compartilhar todos esses vídeos para vocês sobre fatos e mitos sobre emoções. Quero que vocês reflitam sobre cada um desses. E se precisar conversar comigo depois, pode me procurar, que eu vou estar disponível para falar com vocês sobre essas questões, tá bom? A última ferramenta de hoje é encorajamento e elogio. Lembra que lá no início eu falei que nós vamos ajudar as crianças a desenvolver encorajamento? Sim, mas é diferente de elogio. A nossa geração, ela confundiu encorajamento com elogio e causou um problemão, porque as pessoas ficam viciadas em elogio, né? Então a gente não precisa. Olha o que fala essa ferramenta. Ensine autonomia em vez de dependência nos outros. Encorajamento inspira autoavaliação. Elogio inspira as crianças a se transformarem viciadas em aprovação. Gente, nós não vamos ser aprovados sempre. Nós vamos errar, né? Nós vamos precisar olhar para o nosso erro, consertar e dar passos novos. Eu não posso achar que todos os meus passos vão estar certos. Não há um só justo, né? Nós não somos perfeitos. Então, desde pequeno, a gente pode ajudar as crianças ensinando essa autonomia com encorajamento. Eu trouxe exemplos de elogio e encorajamento aqui, ó. Elogio. Estou tão orgulhoso de você.
aqui está a sua recompensa. Então, parece que não tem problema nisso, não é verdade? Estou tão orgulhoso de você, aqui está a sua recompensa. Encorajamento. Você se esforçou muito, deve estar orgulhoso de si mesmo. Gente, é inspirador. Olha só a diferença. Vocês conseguem perceber a diferença? Você está reconhecendo, você está validando que ele se esforçou e alcançou aquele resultado. Então, você se esforçou muito. Deve estar orgulhoso de si mesmo. Você pode completar como você quiser, mas é bem diferente o elogio do encorajamento. Olha o outro elogio. Você é uma boa menina. Encorajamento. Agradeço a sua ajuda. Né? Então, você é um bom menino. Né? O que está falando? Isso quer dizer que eu só sou bom se eu faço isso? Entende? Não fala muita coisa. Afeta a estima. E a gente não quer que afete a estima negativamente. A gente quer ajudá-los a ter noção real de quem eles são. E de que suas ações refletem consequências. Tá? Bom, hoje a gente vai ficar com essas 5 ferramentas. Na semana que vem, na outra semana, né, na verdade, a gente vai. No nosso próximo encontro, nós vamos ver mais ferramentas. O nosso objetivo é ver essas 53 ferramentas e, de preferência, a gente conseguir trazer exemplos de vocês, que vocês estão tendo necessidade, ou que vocês têm dúvida, ou que vocês viram e gostariam de tirar dúvidas, né? Eu me coloco à disposição para toda dúvida que vocês tiverem, tá bom? Aqui agora, para que a gente possa encerrar esse encontro. Eu queria ouvir de vocês um feedback de quem está aqui, né? A Natália, o Felipe, a Celeusa e a Luzinete, né? E outros que vão ver esse vídeo que vai ficar gravado, também deixar seu feedback depois para a gente, tá bom? Fala aí, gente. Deu para entender? Eu sim, está sendo muito bom. Tá? E, só que eu não convivo com criança, assim, na adolescência ou juventude. Então, eu fiquei um pouco devendo nessa parte. Então, aprender é muito bom. Exato. Sabe, Felipe, é uma honra estar com vocês. Quando eu vejo um casal com um filho pequeno buscando acertar, buscando, sabe, ajuda. A gente não é dono do saber. Eu estou aprendendo todo dia, mas o Senhor nos chama a compartilhar aquilo que a gente já tem com os irmãos, entende? Para que o corpo cresça, né? A palavra de Deus fala, primeiro ali aos seus. Então a gente precisa compartilhar. E eu estou aqui aberta, viu, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham, assim, com relação a, às vezes o termo não é familiar, às vezes, né, a estratégia, vocês, por favor, é só vocês falarem comigo, tá? Mas tem muita coisa pela frente ainda, tá? A dica que eu dou, começa a aplicar as ferramentas da forma que vocês conseguem, entende? E aí eu falo ao povo de Deus, aproveita essa ferramenta, a reunião de família, e começa com uma oração. Começa com, sabe, um louvor, começa com um texto bíblico, faz disso um hábito desde sempre. Quem já faz, inclui agora o que já faz com essas outras orientações da psicologia, que você vai tirar muito proveito. Né? Ter um espaço de diálogo que o filho vai procurar, esperar por esse momento. O que mais, gente? Agora, nós teve que dar uma saidinha para planejar o melhor, mas depois a gente vai ver junto de novo, aí, pela TV. Eu já estava muito ansiosa também para aprender, viu? Então, daqui a pouco, vamos rever todo o vídeo.
Mas assim, é muito bom ter esse apoio para poder aprender a educar de maneira mais correta possível, né? Não que a gente não vai falhar, mesmo com um acompanhamento e tudo mais, mas é a intenção de fazer sério, a intenção de fazer a luz da Bíblia, a luz da palavra, com o auxílio de pessoas treinadas, né, profissionais. Então, assim, é muito bom, irmão. Obrigado mesmo pela posição aí, né, sua, da Edna, para poder abençoar a vida da gente, nossas famílias aí. Obrigado. Eu que agradeço. A ideia é vocês poderem futuramente, já estou vendo, sabe? Futuramente vocês dando esse treinamento por aí, ajudando outras famílias. É esse o meu coração, ele queima por isso, viu, Felipe? Sileus, amada, quer falar alguma coisa? Ah, eu achei interessante, assim, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de fazer uma reunião nesse formato, assim, sabe? Nunca tinha pensado por esse lado. E eu acho que é muito válido, assim, porque é uma abertura que se dá, né, para as pessoas colocar para fora alguma coisa, um sentimento, sei lá, um projeto, vamos planejar alguma coisa junto, né? É bem interessante isso, eu nunca tinha pensado por esse lado. Você viu que interessante, Sileus, aqui a reunião, ela tem, parece que, movimentos, né? Então, tem um momento que a gente acolhe o que foi resolvido da outra, pergunta como ficou. Por isso que é importante alguém da casa, a mãe ou o pai, ter anotado, fazer um caderno de reunião, porque senão a gente esquece. E criar essa expectativa da nossa reunião. Quando os filhos são maiores, funciona muito isso da gente ouvi-los, sabe? A gente se distancia naturalmente quando eles ficam maiores. Então é muito legal você trazer para a reunião, porque a gente vai saber quais são os projetos deles, né? O que a gente pode ajudar. Vamos fazer um encontro não sei aonde. Várias questões podem surgir. Agora, a essência é ouvir um a um. Sim, Se um porque na minha casa, por exemplo, às vezes a minha filha pergunta assim para mim, qual vai ser o cardápio de hoje, no domingo, por exemplo, né? E isso é uma coisa interessante que a gente pode colocar na reunião. O que a gente tem de Exatamente. sobremesa para o próximo fim de semana? Perfeito. Vai por aí. Vai por aí. Você É, vai criar neles um senso de expectativa positivo e de pertencimento. Nossa, a gente escolheu o cardápio, entendeu? A mamãe está atendendo, ou agora minha filha vai fazer, então, dos dois lados, entende? Então, sim, é uma coisa que, independente da idade, você pode trabalhar. sim, Momento, olha, gente, eu vejo a família é a menina dos olhos do Senhor. Se a gente trata com carinho a nossa família desde cedo, sabe? E aí fazendo desse momento, sabe, Sileu, você pode fazer uma oração, você não precisa obrigar ninguém a orar, mas você pode fazer uma oração por cada um ali, né? Agradecer. E é isso. Falar para eles, ó, vocês não se sintam obrigados, mas eu posso agradecer a Deus por esse momento, estou feliz de estar reunida com vocês aqui, e faz. Porque no caso, Felipe, dela, são todos adultos, entende? É diferente, né, Silvio? é, E são sim, famílias com configurações diferentes. Então é importante a gente saber transitar. Quando eu trago aqui a orientação parental, ela transpassa todas as idades. Lógico, eu estou falando numa linguagem, a iconografia aí toda infantil, mas ela transpassa, porque uma reunião de família ela faz bem para todos. Quem não se sim, sente bem sendo chamado, né, para ser ouvido, para é. saber a sua ideia, como é que você pensa participar, tá bom? Sim, até porque eu tenho as minhas netas, né, que são, assim, eu convivo muito com elas. E quando eu chego na casa delas, elas já buscam logo um joguinho para a gente jogar. Olha, E agora eu posso fazer essa reunião com elas também. com E o elas. que a gente vai brincar? O que a gente vai jogar? O Planeja que vai ser o jogo, exatamente. que a E gente vai fazer? isso, tenta seguir. E quando chega na casa delas, elas já buscam logo um joguinho para a gente jogar. E agora eu posso fazer essa reunião com elas também. O que a gente vai brincar? Tenta
incluir essa dinâmica familiar no roteiro da reunião de família. Eu vou passar o material lá no grupo, tá? Esse que foi tratado hoje, os slides. Vocês dão uma olhada para tentar praticar, para que a gente comece o encontro que vem falando de como foi a nossa experiência. Eu vou começar assim, tá, gente? Falando de como foi a nossa experiência, o que a gente conseguiu incluir, qual foi a nossa impressão, né? As expectativas que eu já criei, né? A gente precisa se permitir vivenciar e, lógico, com um senso bem crítico mesmo, familiar. Gente, tudo que a gente vê aqui, todo o material de psicologia que eu trago, vocês podem perceber que eu vou tentar sempre alinhar com a palavra de Deus, porque eu não acredito numa orientação que não esteja alinhada, tá? Sim. Porque tem de tudo, né, na vida, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente vai fazer isso. Então, eu quero mais uma vez agradecer a Natália, que eu sei que está com o nenenzinho, vai para cima, vai para baixo, né, Nath? Mas é assim que é, né? Já passei por essa fase aí, que a gente... E eu estava com um e correndo com o outro, assim, ó. De um jeito e com o outro. Mas é uma fase que passa muito rápido, muito, muito, muito rápido. E é o momento da gente pensar mesmo, se conscientizar. E é uma bênção, um privilégio estar aqui com vocês, podendo participar e contribuir na educação das famílias, tá bom, gente? Tá certo. Vou me despedir, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.